Fala aí galera do Comece a Emagrecer, tudo bem? Dr. Maurício aqui com mais um vídeo com dúvida da audiência. Hoje sem dúvida da audiência, mas é um assunto que provavelmente já aconteceu com quase todo mundo aqui, se não aconteceu, vai acontecer. Tá? Nosso bate-papo de hoje é sobre aquela situação clássica de você começar a abrir uma exceção para isso, uma exceção para aquilo, e quando vê a vaca foi inteira pro brejo, a porteira que passou um boi, passou uma boiada. Então vamos lá. Você tem um evento clássico, né, que você está lá tentando resistir, tentando manter o foco na sua dieta, e aí te oferece aquela coisa que você sabe que você não pode comer e você fica tentado. Ou então aquele momento que está de noite e você sente uma vontade específica de comer alguma coisa, que isso não é fome, isso é vontade de comer. Tá? Uma vontade específica, por exemplo, eu estou com fome de comer um chocolate belga. Esse é vontade específica, porque quem está com fome... se eu te oferecer um grão de feijão, você vai comer, tá? Porque isso fome de verdade, tá? E vontade específica é outra história. Então, aí você começa a tentar abrir uma exceção, começa a ver aquele diálogo interno que você tenta abrir uma exceção para si mesmo. Ah, mas é só um docinho. Ah, só um golinho disso aqui. Ah, não vai ter problema não. É só um sei lá o quezinho aqui. Só que esse problema é muito maior do que você imagina, tá? E é sobre isso que eu vou destrinchar hoje. E aí, seguindo essa linha de raciocínio, você começa a inventar coisas absurdas como: ah, não, tudo bem, eu vou comer isso aqui e amanhã eu compenso na academia, tá? E se você ainda não sabe, esse negócio de compensar na academia não funciona, tá? E nunca vai funcionar. Tá? Justamente porque um dos motivos é o que eu vou explicar aqui, é o hábito que você está criando, o hábito da gambiarra, tá? Eu chamo, entre aspas, de hábito da gambiarra, que é você começa a abrir exceção atrás de exceção e você vai começar, como eu posso compensar? Se isso funciona, você acredita que isso funciona, mas isso não acaba que não funciona, eu posso compensar, então eu posso abrir exceção, eu posso me dar determinados prazeres. E aí, tipo assim, você pode até emagrecer assim, mas não vai ser tão eficiente como se você tivesse disciplinado fazendo a coisa certa como ela tem que ser feita. Então, o ponto aqui é que você tem que enxergar que o ser humano é uma criatura de hábitos, tá? E assim, e se não fosse assim, provavelmente nós gastaríamos toda a energia. Nosso cérebro tem uma determinada cota de energia, tá? Diária, entre aspas, assim, grosso modo. Tá? Então, a prova disso é que quando você precisa usar muito o teu cérebro, você acaba entrando em estafa mental. Tá? Quando você precisa pensar muito, então raciocinar, muito raciocínio, muito estudo, por exemplo, ninguém aguenta ficar estudando o tempo todo. Por quê? Você está usando a tua capacidade intelectual, você gasta aquela energia. Tá? E determinados hábitos acabam tornando os nossos comportamentos automáticos. E isso é bom porque você economiza cérebro, literalmente, você economiza neurônio e você já faz determinadas coisas que, assim, por exemplo, abrir a porta, por exemplo, quando você está saindo do teu quarto tá fechado, você tá saindo do quarto, você não pensa, peraí, agora eu vou colocar a mão na maçaneta, vou fazer um movimento vertical, tá? Tô presumindo que não é aquela maçaneta de girar. Vou fazer um movimento vertical para trazer a maçaneta para baixo, tomando cuidado para não bater com a maçaneta na porta. Olha aí, eu já tô ficando cansado só de descrever e pensar nisso. E agora eu vou exercer uma força, vou contrair determinados músculos do meu braço para exercer uma força no sentido da frente para trás. Da frente para trás, isso mesmo. Tá vendo? Deu tilt já. Da frente para trás, e aí a porta vai abrir, e agora eu vou tomar cuidado, vou observar também se não tem ninguém atrás da porta. Imagina se você tivesse que pensar para cada para cada atividade minúscula, se você tivesse que raciocinar dessa forma. Então determinados comportamentos já são automáticos, você já sabe qual é o movimento que você tem que fazer, você já sabe qual é a força que você tem que exercer, então você faz isso de forma automática. E que isso tem a ver com o hábito com criar o hábito de abrir exceções, é mais um hábito que você vai tornar automático se você começar a abrir exceção toda hora. Você vai automatizar, tá? Vai tornar uma coisa sua o hábito de abrir exceção o tempo todo. Tá? É aquela história que eu estava falando da porteira que passou o boi, que passou o primeiro boi e vai passar uma boiada, entendeu? Quando isso se tornar um hábito, você simplesmente não vai pensar, você não vai refletir, você não vai agir proativamente no teu emagrecimento. Se eu te oferecerem um docinho, você vai aceitar. Por quê? Porque isso criou o hábito de aceitar o doce. E aí complica, entendeu? Você vai ficar tentado o tempo todo e nós sabemos
que, por exemplo, especialmente a maioria do pessoal que está aqui acompanhando o canal é interessado na dieta cetogênica, e eu sempre estou respondendo aí, se você não acompanha as minhas respostas nos vídeos, eu sempre estou respondendo esse pessoal e sempre pergunta, pode doce, pode isso, não sei o que, pode adoçante? Quando você abre uma exceçãozinha ou então coloca um adoçante, etc, para você sentir aquele gosto, você está criando o hábito de sentir aquele gosto. E aí isso vai se tornar uma coisa automática e você vai desejar isso. Esse é um dos motivos pelos quais eu sou contra adoçante na dieta cetogênica. Mesmo que ele não tenha efeito biológico que prejudique, você tem um efeito psicológico. Então, novamente, você está criando um costume, que é o costume de abrir exceções, de dizer para si mesmo, tá? O hábito de dizer para si mesmo que não tem problema, que depois você compensa, que o importante é eu me sentir bem agora, etc. E aí não é surpresa que você vacile o tempo todo, tá? Ou então recupera o peso quando a dieta acaba, porque são hábitos que você está suprimindo aquele psicologia. No fundo, você sabe que você está suprimindo aquele hábito e aí quando a dieta acaba, você libera geral. E aí complica. O recado é, no final das contas, você criou um hábito, tá? E esse hábito é de se sabotar de uma forma aceitável, tá? Pensa nisso que eu acabei de falar agora, porque você não, eu vou me prejudicar aqui, mas é só um pouquinho. É basicamente isso que você está fazendo quando está criando o hábito de abrir exceção. Olha, e aí você vai me perguntar, mas poxa, eu não posso vacilar, etc. Olha, vacilar até pode, e como eu falei num outro episódio aqui, você provavelmente vai e você não deve se culpar se você vacilar, mas tem uma condição para isso, que seja, primeiro, você aprenda com o teu vacilo, tá? E procure, principalmente, repetir cada vez menos, tá? Aumentar o tempo. Então, se você detectou que você está vacilando, sei lá, toda semana você comete um vacilo, se compromete a passar uma semana sem cometer um vacilo. E aí teu intervalo de vacilos, entre aspas, vai aumentar para 2 semanas. Nesse caso, você está progredindo. Nesse caso, você está diminuindo a frequência, tá, do cultivo desse hábito. E se você continuar agindo dessa forma, você vai torná-lo um não hábito. Então a tua busca tem que ser sempre para se aperfeiçoar, para você corrigir isso, para que isso não se torne, essa exceção que você abriu, esse vacilo que você deu, para que isso não se torne um hábito. Tá? E aí você vai construir o hábito de não abrir exceções gradualmente. Nesse ponto, a exceção que você abriu é aceitável se você tiver essa linha de raciocínio. Mas tem que tomar cuidado porque uma exceção pode acabar levando a outra, etc, etc. Isso você não pode esquecer. Então vamos lá, como é que a gente evita entrar nesse hábito de ficar abrindo exceção o tempo todo? O primeiro passo é que você precisa ficar vigilante. Infelizmente o preço da liberdade é a eterna vigilância. Isso me lembra muito o acompanhamento que eu sugiro que meus clientes façam quando eles chegam no peso ideal. Tá? E eles precisam manter uma margem de tolerância muito baixa. Tá? Precisam monitorar isso aí o tempo todo. Tá? Final de dieta não quer dizer que você está livre para fazer tudo. Não é. Você precisa cuidar disso. Até porque se você não cuidar, nesse mundo que a gente vive, você vai engordar de novo. Então, por exemplo, a dica que eu deixo aqui, não sei se eu já comentei isso em algum outro episódio, se, por exemplo, essa pessoa chegou no peso de 60 quilos, tá? Que a margem de tolerância dela seja no máximo de 62. E no momento que ela chegar, e tem que monitorar toda semana. Toda semana, pesar-se é uma coisa que você deve fazer para o resto da sua vida. Bota isso na tua cabeça. Quando se por acaso você bobear e atingir os 62 quilos, é muito melhor você começar a fazer alguma coisa ali, porque isso vai ser relativamente rápido, tá? Do que você começar se você bobear sem perceber, isso vira uma bola de neve e você tá com 100 quilos. E aí vai ser um caminho muito mais difícil. Então é uma margem de tolerância muito baixa, tá? Então voltando aqui, voltando à questão de você ficar vigilante. Então o preço da liberdade é eterna vigilância. E como eu sempre falo, é muito fácil você esquecer daquele, mas só um docinho, pode, não sei o que. No dia seguinte você nem lembra que você falou essa asneira pra você mesmo. Sabe por quê? Porque o teu cérebro, o único interesse do teu cérebro é sabotar você. A verdade é essa. Tudo bem, não é bem a verdade, mas o recado final é justamente esse. Porque pro teu cérebro só interessa uma coisa, que você se sinta bem naquele momento.
independente da condição que isso vai te trazer. É por isso que o ser humano ele é completamente inconsequente em pensar no longo prazo, pelo menos grande parte das pessoas. Você quer viver o agora, você quer ser feliz naquele momento. Não importa que se você... Muita gente, quando pensa na questão do sacrifício que precisa ser feito agora para você desfrutar no futuro, a pessoa já desanima. Por quê? Porque é o teu cérebro sabotando você. Ele quer que você se sinta bem agora. Então ele vai dar um jeito de criar todo e qualquer tipo de desculpa e fatalmente para você se permitir aquele prazer naquele momento. Só que isso aí vai ter um efeito colateral. E depois você lida com o efeito colateral, o famoso empurrar com a barriga, né? Leia-se sofrimento e é até por isso que meu canal existe, porque as pessoas estão aqui, né, buscando informações para sair dessa situação. Se fosse exatamente, se o mundo fosse perfeito como eu citei agora, tal como se as pessoas não dessem ouvidos para o seu próprio cérebro e fizessem o que tem que ser feito, o que elas sabem racionalmente que tem que ser feito, acho que o meu canal não teria o porquê de existir. Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar a respeito disso é se eu criasse um livro, tá? Olha, esse livro aqui é o sistema, o título do livro é o seguinte: Como Ficar Milionário em 15 anos, trabalhando 14 horas por dia, sem férias, sem nenhum benefício ou coisa do tipo tal, altamente estressante, mas com 100% de resultado. Ninguém ia comprar esse livro, tá? Ainda que fosse verdade, tá? Tudo que estava escrito no livro, ainda que fosse 100% garantido, ninguém ia comprar esse livro. Por quê? Porque a perspectiva de você sofrer esses 15 anos é demais para você. O seu cérebro não quer que você sofra durante esses 15 anos. Ele quer que você se sinta bem agora, ainda que você fique pobre depois. Então funciona mais ou menos assim a questão do cérebro. Então uma dica que eu já deixo aqui de antemão. Começa a treinar a tua mente, tá? Começa a ficar alerta para essas coisas, para detectar esse momento que você fraqueja, que você sente vontade, mas é só um docinho, mas eu quero comer, não sei o quê. E nesse momento você cria um diálogo interno e manda teu cérebro calar o diabo da boca. Tá? Porque ele não está querendo o melhor para você, ele só quer que você se sinta bem naquele momento, independente se isso vai ter consequência no longo prazo ou não. Então manda o cérebro calar a boca e bola para frente, tem que fazer o que tem que ser feito. E uma outra dica para você ficar vigilante a respeito disso é você anotar toda vez que você abre uma exceçãozinha, porque você esquece, justamente por aquilo que eu falei do teu cérebro querer que você se sinta bem. Toda vez que você vacila, presta atenção a partir de agora nisso. Toda vez que você dá uma vacilada na dieta, você vai se remoer por um tempo, mas depois você vai esquecer. Você pode até se lembrar daquilo, mas depois você vai esquecer. Por quê? Justamente por essa habilidade que nós temos de nos enganar para nós nos sentirmos melhor. E aí depois que você anotar, você começar a anotar qual é a frequência que você diz essas exceções, se você abre essas exceções para si próprio, tá? De quanto em quanto tempo você está se permitindo algo. E trabalhando para que isso aconteça cada vez menos. Então, por exemplo, se você notou que todo sábado você se permite algo, como eu falei no começo, pula um, ou então passa para o domingo. E aí depois, na outra semana, você passa para segunda. Você está aumentando paulatinamente esse intervalo e você está diminuindo as chances disso se tornar um hábito, tá? Porque você está aumentando a frequência com que isso ocorre, ao invés de diminuir, que é o que vai acabar acontecendo se você não estiver marcando em cima. E aí muita gente, eu tenho certeza que algumas pessoas estão olhando para mim e se bobear já estão dando dislike no vídeo, mas dane-se, eu tô aqui para falar a verdade. Ah, mas isso é exagero, não sei o que, isso deve ser muito radical. Olha, pode até ser, só que você acha que é coincidência que todo mundo diz que é exagero e a imensa maioria das pessoas fracassa ao tentar emagrecer? Você acha mesmo que isso é coincidência? Será que é exagero mesmo? No meu entender, existe uma falta de vontade de exagerar. Porque o exagero que as pessoas falam não é exagero nenhum. Fazer a coisa que tem que ser feita é exagero, por acaso? Pô, essa coisa tem que ser feita. Não? Aí você fica naquela de abrir uma exceçãozinha aqui, abrir uma exceçãozinha ali, e aí a maioria das pessoas acaba fracassando. Tá? Então, normalmente eu costumo ouvir conselho, eu tenho isso pra mim, eu costumo ouvir conselho de quem teve sucesso, não de quem fracassou. Então, reforçando aqui, como eu já falei, entre outros motivos, quando você abre pequenas exceções, você vai criar o hábito de abrir essas pequenas exceções. E aí isso pode, aliás, provavelmente vai, tá? Porque você perde a conta de quantas exceções você abre, porque isso é um hábito, e aí você tem mais um motivo para você não lembrar que você está agindo de forma inconsciente, ou seja, você não está contando quando esse hábito acontece,
tá? Isso vai te gerar um resultado pífio, e você provavelmente também é daquelas pessoas que acha que, não, eu vou começar um programa de emagrecimento, eu quero emagrecer muito acelerado, sei lá, quero perder 6 quilos na primeira semana. E aí você tem um resultado que é pífio, e você desanima, e aí a vaca vai pro brejo. Então, gente, não quero desanimar ninguém não, mas o recado aqui é você tomar cuidado e fazer de tudo para entrar no hábito, para evitar, entrar no hábito de ficar abrindo exceção, tá? Olha, no começo até passa, mas sob aquelas condições que eu falei anteriormente, que você trabalhe com isso para abrir cada vez menos exceções, tá? E reduzir a incidência desse evento. E aí você vai entrar justamente no hábito contrário, que é o hábito de não abrir exceção alguma. E esse hábito é o que vai te trazer os melhores resultados possíveis. E novamente, se você acha que isso aqui é radical, ou que é muito sofrido, etc, etc, olha, eu garanto que é muito mais sofrido o que você já está sofrendo agora. Tá? De estar acima do peso, de ter dificuldade para atingir seu objetivo, etc. E você está pensando no sofrimento que você vai passar nesse momento e você não lembra do sofrimento que você vive constantemente, tá? Que é de ficar com as gorduras acumuladas que você está agora. Então é uma mera questão de você escolher qual é o sofrimento que você quer. É o sofrimento de passar sem essas coisas que você gosta tanto de comer, ou então o sofrimento de ficar com essas gordurinhas aí que você está querendo eliminar e não consegue porque você não se ajuda. Certo? Então, pessoal, tá dado o meu recado aqui. Lembrando que se você curtiu o vídeo, não deixe de dar o like aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora, é só clicar aqui. Se você tem interesse nos meus serviços de coaching, consultoria, para eu lembrar você que você não deve estar abrindo exceção o tempo todo, e eu sou chato, eu pego no teu pé, no pé quanto a isso, e tem muita gente que precisa dessa força de alguém em cima para essa pessoa parar de escorregar. Só mandar um e-mail para mim se você tiver interesse em consulta@começaemagrecer.com.br, tá aparecendo aqui embaixo agora, tá? Eu te passo todos os detalhes, como funciona, quais são os planos, qual a forma de pagamento, etc, valores. E se você tem alguma dúvida que você gostaria de ver um vídeo a respeito, é só postar aqui embaixo que eventualmente eu faço um vídeo. Aliás, você da audiência é que me abastece de ideias aqui pra gente discutir. E eu te vejo no próximo vídeo.